Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje temos um tema bem peculiar: ideologia. Se você acredita que você sofreu alguma influência de alguma ideologia em algum momento, ou se é constante, ou se você acha que nunca sofreu influência sobre isso, fique com a gente. Teremos boas reflexões e acredito que veremos o quão há influência de ideologias em nossa vida. Fique com a gente. É isso aí. Galera, estamos hoje juntos. Eu, Danilo Bassi, Eduardo Lopes, Clóvis Araújo, Andrei Vinícius, Alisson Brian e Bruno Trevisan, o alemão. Beleza, galera? Boa noite aí. Boa noite. E aí? Beleza? Beleza. Tema complexo hoje, hein? Requer um pouco... Saímos da zona de conforto, né? Já tivemos esse tema aí. E vamos lá. Ideologia. Eu vejo isso como uma relevância muito alta aí relacionada ao bate-papo de domingo. Eu acho que a gente sofre grandes influências de ideologias em nossa vida, não por acaso, né? Um exemplo, uma coisa bem marcante para mim, que foi há um tempo aí descoberto, né? Refletido. Sobre, por exemplo, nazismo. Nazismo é uma das coisas que eu mais via na história, né? Falando de história, é um dos eventos mais marcantes que teve para mim no período da escola. Eu estudei em escola pública e foi um dos eventos mais cruéis assim que marcou para mim. E vamos falar em número de mortes. Foram em torno de 10 milhões de mortes, e menos de 10 milhões de mortes do Holocausto em si, né? E aí a gente vê sobre comunismo. Comunismo são em torno de 100 milhões de mortes. E eu tenho bem fresco em minha memória o seguinte: eu via o comunismo como o socialismo também, né? Porque até o comunismo não era tão muito declaradamente abordado, né? Era mais o socialismo, mas como uma coisa legítima, né? Um plano de igualdade de oportunidade, principalmente. Só que para mim não chegou, cara. Não sei, a gente pode até compartilhar isso. Para mim não chegou essa informação desses 100 milhões de mortes. Depois de um tempo, por vias paralelas aí, buscando conhecimento, por curiosidade, aí depois eu fui encontrar isso e me veio esse questionamento, né? Então, é por acaso isso? Isso é uma coisa a ressaltar. Outra coisa, que alguns fatores aí que eu quero mencionar, que são o seguinte: por exemplo, a gente vive hoje uma descrença na política, em líderes, e na política em si, em falar, em estudar, em debater o tema. Existe isso? Uma pergunta. A instabilidade econômica nos incomoda? A instabilidade, as incertezas, a volatilidade da economia. A população, vocês veem a população fragmentada e polarizada? Isso a gente vê. Os discursos e as brigas aquecidas e fragmentando, né? É o cara do sul, é o cara do norte, é o branco, é o preto, é o pardo, é o homem, é a mulher, é o outro sexo, é o gênero, tantos gêneros que a gente tem hoje. Dentro de empresas há divisões, o cara que trabalha no departamento X, do Y, enfim, fragmentando a população. A gente vê a população fragilizada, assim, pensando em estrutura familiar, a figura do homem cada vez mais fragilizada, assim. A gente vê, antigamente, eu vejo nas gerações, né, familiares, os avós, os bisavós eram mais brutos, os homens, né, era o defensor da família, né, tem essa função, né, e cada vez mais fragilizado eu vejo essa figura paterna. Fala aí, Eduardo. Só para contextualizar aí, você vê isso como uma ideologia que está sendo implantada hoje aí? Então, isso tudo consequências de ideologia. Todos esses fatores eu vejo, mas, por exemplo, seguindo a sequência disso, é o desarmamento, essa fragilidade do homem, né, como a defesa da estrutura familiar, que é a base da sociedade
da civilização ocidental, dos valores judaico-cristãos, o politicamente correto, a gente pautado pelo politicamente correto, que eu já entrei até nesse mérito em episódios anteriores, mas o politicamente correto, quem definiu o correto, né? O que é o correto? É uma forma de como eu diria, categorizar ou de selecionar o que pode ser veiculado. Já sofreu autocensura? Você já ficou já cometeu uma autocensura? Você ficou com medo de expor alguma opinião pelo fato de sofrer alguma repressão ou de ser categorizado de alguma forma? Isso também eu vejo como uma influência. Outro episódio recente aí do Direto ao Ponto, a homogeneidade da informação em diversos meios de comunicação, principalmente as grandes mídias. Um ponto relevante também, a questão do fake news. Vocês veem que o que eles categorizam, eles assim que eu falo, a grande mídia, vamos dizer, como eles categorizam fake news, eu vejo grande campanha, né, falando disso. Até eu fiquei um tempo sem ouvir rádio e hoje eu vejo campanhas contra fake news, acesse páginas que são referências na comunicação e tudo mais. Ou seja, quem eles consideram credibilidade? Todas as vozes que estão ressoando as mesmas informações de formas semelhantes. Então, assim, se tem uma fonte de informação independente que pensa um pouco diferente do que é falado, vai ser considerado fake news. Quem faz esse julgamento do que é ou que não é? Outra coisa, universidade. A gente vê as universidades, principalmente ciências sociais, vamos dizer, aparelhadas com uma linha de pensamento predominante, jovens rebeldes, libertinagem sexual, uso de drogas constante. Eu já não frequento a universidade há um tempo, mas a gente sabe que isso é crescente, é frequente. Isso tudo eu vejo como influência de ideologias, né? Não sei se todos veem dessa forma, a gente pode até falar mais sobre isso, mas só assim, dando introdução. Falando de ideologia, eu vejo, principalmente o Brasil, né, a cultura a qual estamos submetidos, né, no mercado de trabalho aí, eu desde 2004 trabalhando, eu acho que quando a gente começa a trabalhar, que a gente começa a ter uma visão melhor de algumas coisas, né, e sentir na pele algumas coisas, né. A gente não é eu não sou profundo conhecedor em ideologia, apesar de já ter lido livros e temas diretos e indiretos, né, que envolvem o tema, mas eu acho que vai muito da nossa sensibilidade e dos fatos que a gente vivencia, né? Eu vejo o marxismo como a principal influência na nossa cultura, na cultura brasileira, né? E iniciou o marxismo com aquela divisão entre burguesia e proletariado, né? Os detentores dos meios de produção e os oprimidos que estavam submetidos ao trabalho, né? Mas isso eu já considero até um meio página virada. A Revolução Industrial trouxe alguns resultados de redução de pobreza, né? Redução da fome. Hoje a gente vê países com economia mais desenvolvida como são centros de referência, né? Tem um êxodo, muitas pessoas querem ir para esses países, né? Diferentes de países opostos em que as pessoas querem sair. Então, essa questão econômica eu considero como já ultrapassada e essa ideologia já evoluiu, já progrediu disso. Ô Danilo, só pegando um gancho aí no que você está falando, claro. O termo ideologia foi proposto por um filósofo francês, o Destroges de Trance. Ele viveu de 1754 a 1836, né? E ele falava isso mesmo no marxismo, né? A totalidade das formas de consciência social que abrange o sistema de ideias que legitima o poder econômico das classes dominante. Então, a ideologia burguesa. Então, foi anterior mesmo à Revolução Industrial que você citou aí. Então, o termo ideologia surgiu com esse francês aí, então, para mostrar a burguesia mesmo. Legal. Isso eu não sabia que era com esse francês. Não, legal. E nesse período,
há narrativas, né? Igual a gente vai estudar, tem N narrativas, inclusive a narrativa mais abundante na internet hoje, eu percebi uma diferença, não nessa fase de ideologia, mas nas sequentes que eu vou falar, mas eu vejo prevalece a visão oposta que eu estou falando. Até isso eu acho que é uma forma dessa hegemonia, dessa ideologia. Mas assim, aí eles comentam que a burguesia, além de deter os meios de produção e oprimir, vamos dizer, e usar o proletariado, eles implantavam uma ideologia disso, né, que ia submeter ainda não só materialmente e economicamente, mas também essa ideologia da pessoa nem poder questionar, né, o proletariado nem poder reivindicar algo. Eles falam isso. Porém, eu li um livro, isso tem uma indicação aí, A Mentalidade Anticapitalista, que é de Ludwig von Mises. Isso ele desconstrói bastante essa teoria. Ele fala, né, eu até mencionei já em episódios anteriores, mas ele fala quem é o rei do capitalismo? É o consumidor, né? E ele fala da naturalidade do capitalismo, né, de que você tem que ser eficiente, né, você tem que ter um processo produtivo robusto, custo baixo, qualidade e gera oportunidades, né? Vamos pensar no clero, na época dos reinos lá, esqueci o nome, não república, Eudos. Dos reinos, por exemplo, se você não nascesse na família real, você jamais ia ter uma ascensão, né? Era o sangue que determinava, ou seja, você estava fadado a ser proletário até o fim da sua vida. Os plebeus lá, agora você nascia na família real, independente dos seus atos, você ia estar garantido. O capitalismo abriu essa oportunidade, né? Claro que há N fatores aí, não é fácil, né? Mas aí até incoerências, né? Eu vejo o marxista aí que julga, eu vejo a essência dele mais material do que até o capitalista, né? O marxismo é da igualdade e tal, mas ele está mais preocupado nessa igualdade econômica do que, né? Não tem aquela base de temas que a gente já comentou anteriormente, né? Da comparação, né? É baseado na comparação. Você quer ter igual ao outro. Você não é proporcional, não tem meritocracia, não é proporcional aos seus resultados, é o que você oferece para a sociedade, né? É a nivelação, mas, assim, por baixo, né, Danilo? A nivelação por baixo. Não tem meritocracia mesmo, né? Não é proporcional aos seus resultados, ou seja, nivela por baixo mesmo. Todo mundo lá por baixo, todo mundo igual ali e acabou. Só que mesmo no marxismo sempre existe os governantes, né? Então, esses não estão lá na linha de baixo, né? Esse que é o grande problema, né? Isso a gente viu, fugindo até um pouco do tema, a gente viu recentemente na Venezuela, a população emagrecendo por falta de comida e o pessoal do governo engordando. Então, você vê como é complicado essa aí. E vem de uma ideologia deles lá, né? Sim, capital centralizado em pouquíssimas mãos, né? E não só o capital, mas o poder, né, meu? Mas, isso evoluiu, só para contextualizar mais um pouco. Depois teve Gramsci, né, que eu comentei. Gramsci ficou 30 anos preso. Ele é um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Ele ficou preso e tem as palavras do cárcere. Ele escreveu um livro e desenvolveu uma teoria que é justamente de impor uma hegemonia cultural. Ele foi preso até devido à Revolução Armada. Isso sofreu penitência e ficou preso, né, por em torno de 30 anos. E lá ele falou, não faz sentido essa luta armada, né, essa revolução que historicamente houve em alguns países. Ele falou, a gente tem que impor uma guerra cultural e combater internamente. E detalhe, de forma onipresente e invisível. Ela tem que estar em todos os lugares e de forma silenciosa, não é declarado. Igual hoje a gente espera, igual eu falo da autocensura. Não vai ser declarado, mas essa forma hostil de combate já passou. Ao meu ver, isso já foi. Hoje a gente está vivendo muitas pessoas sem saber. Até o intuito dos nossos bate-papos, dos nossos temas, é a gente questionar, né, e ter consciência de coisas que acontecem. Então, nesse período começou isso, Gramsci em 1930. E aí, na sequência disso, tomou uma proporção mais complexa ainda, que é a Escola de Frankfurt. É uma leitura difícil, é um tema complexo, mas é formada por marxistas, hoje, eu estudei isso, comecei a estudar em 2015, 2014, e não tinha a quantidade de conteúdo que tem hoje, cara. Eu estudei um pouco, né, pra vir aqui e coloquei lá, comecei a pesquisar, lógico, fui no YouTube, né, como sempre,
quanto tem de jovens falando sobre isso? Não tinha. Quem tinha antes, 2015, 2014, era o padre Paulo Ricardo. Esse era um cara que falava muito disso. Tinha outros conteúdos, mas, cara, é engraçado, porque os argumentos são complexos, a interpretação é complexa, né? Então você consegue abordar isso de diversas formas. Mas isso aí tudo do complexas pra caramba. Do marxismo cultural. Então, aí eles desenvolvem até uma nova roupagem, vamos dizer, a ideologia, né? A formação de ideias para deturpar a realidade, né? Eu vejo como são uma das principais teorias. Tem a teoria crítica. A teoria crítica da Escola de Frankfurt é justamente a crítica, você criticar. A base desse conceito é o quê? A culpa das suas dores não é você, são fatores externos. Todos os seus anseios que você tem, os problemas que você tem, as insatisfações, não é devido ao indivíduo, é devido a fatores externos. Então você tem que combater e destruir o status quo, o ambiente, que é os valores, a civilização ocidental em si. Então, e a teoria é tão complexa que ela é de crítica e de desconstrução, sem propor algo. Então é difícil, não há um debate nisso, porque você só desconstrói, mas não propõe nada. Você é um agente fora do meio. É uma coisa velada, né? É uma coisa velada, não é aberta, né? É uma estratégia muito bem moldada, né? E entra também relativismo, não há certo, não é errado, igual aí indo ao extremo, né? Do ladrão. O ladrão que roubou, não é que ele não tem responsabilidade sobre os seus atos. Na verdade, é uma consequência do meio. Ele está fazendo uma justiça social, vamos dizer. Ele só tá roubando porque ele foi oprimido pelo meio, não favoreceu a ele. Ou até o estuprador, a sociedade o corrompe lá, né? Essa daí é de... Esqueci agora, não sei se é Jean Paul Sartre, mas enfim. O estuprador estuprou por quê? Foi violento, vai ser penalizado. Não, é porque ele sofreu um abuso, ou ele não teve estrutura, sabe? Então relativiza tudo. Aí vem até Paulo Freire, que tem grande influência no ensino brasileiro, né? Que não tem o saber mais, o saber menos, é o diferente, faz parte desse relativismo. Entra teologia da libertação. Então eu vejo todos os componentes que eu trouxe anteriormente, decorrência disso. É complexo pra caramba, cara, mas desculpa se estender, mas é um tema meio complexo, né? Mas isso aí, Danilo, pegando um gancho aí, no Detrace lá, que foi o francês que começou com os estudos de ideologia, que deu a nomenclatura de ideologia, ele pregava a visão neutra, né, a expressão neutra, exatamente pela discussão, debate de ideias. E aí, com o tempo, que foi deturpando para poder chegar nesse ponto, que você falou de relativismo. Hoje em dia, a pessoa usa relativismo para defender o seu ponto de vista. Mas a ideia dele, no começo, era a neutralidade. E aí, ele, como estava aquela questão de guerra e tudo mais, Napoleão foi um dos críticos da ideologia quando ela surgiu. E aí, através das críticas de Napoleão, é que as pessoas começaram a colocar como se fosse um óculos para defender seu ponto de vista. Então, a ideologia virou uma ferramenta para defender pontos de vista, né? Teve a ideia deturpada do que realmente era, que era propor a discussão de pontos de vista diferentes para ampliar a visão. E aí foi onde você chegou no relativismo aí. Exato. Era para ampliar a visão e desenvolver o senso crítico, né? Mas daí há a má intenção em encontrar uma visão que o favorece, né? Com alguma intencionalidade por trás, né? Você defende a sua verdade. Na verdade, hoje se sustenta em você defender a sua verdade, na verdade. Não tem... a gente tá vendo traços históricos aí que, na verdade, eles têm uma linha histórica, mas hoje, se você for ver no cerne do que nós vivemos hoje, não é nada disso. Entendeu? E já passou por um momento de transição. O problema é esse, na verdade, você defende a sua verdade, você associa-se a quem pensa igual a você em cima da sua verdade, e você faz pesquisas e busca coisas que reafirmam a sua verdade, justamente para você defender seu ponto de vista em pó de incerteza. Então, na verdade, isso que fundamenta a ideologia. Toda pesquisa feita, muitas vezes, ela não é feita para você se contrariar. Ela é feita para você confirmar aquilo que você tem um viés de afinidade ou um viés de predileção, justamente para te causar uma satisfação e aquilo te dar um afago para você
começar a doutrinar outras pessoas. Na verdade, é isso que a ideologia faz. Né, Clóvis? Até se autoafirmar. É uma autoafirmação. Se autoafirmação, eu tô certo. Ou uma autoafirmação, eu tô no caminho certo. Não é isso que eu acredito. Na verdade, o que hoje o conceito de ideologia faz isso. Na verdade, ela deveria defender ideias. Ela não defende ideias. Ela defende verdades próprias. Isso que ela faz. É aquela questão do que você foca expande, né? Você acaba entrando numa bolha porque você vai pesquisando sobre uma coisa e vai se autoafirmando aquilo lá, você vai tendo pessoas que defendem a mesma ideia, então você vai acreditando que aquela é a sua verdade. Aquela é a sua verdade. E quando você tiver pessoas que concordam com você e ao mesmo tempo existem pessoas que concordam, e ao mesmo tempo você fala de uma maneira, às vezes a maneira como você fala também, ela é persuasiva. Aí entra o poder de persuasão. Aí o poder de persuasão muitas vezes faz com que quem tem uma opinião contrária, ela seja persuadida por aquela opinião. Muitas vezes acontece isso também. Existem pessoas que, sabe, mas às vezes tem um viés tem todo um encantamento na palavra, um poder de persuasão, que você acaba se convertendo àquela ideologia, acreditando que aquilo é algo bom, aquilo é uma verdade, entendeu? Menos então, os vendedores do marketing multinível. Menos os vendedores do marketing multimídia. Não, mas o seguinte... Galera do marketing multimídia, eu vou deixar bem claro, eu gosto de vocês. Vocês me assustam. Multinível. O que vocês fazem. É multinível. Eu gosto de vocês. Fiquem chateados comigo. Na verdade, eu me assusto um pouco como funciona todo o esquema. Mas tem gente que se adaptam a isso e eu respeito. Não fiquem chateados comigo. Mas, cara, eu fiquei até meio assim de participar desse tema, porque eu não tenho muito uma bagagem muito grande para poder opinar sobre. Para mim, o maior problema de ideologia é a questão de tolerância. Porque as pessoas encaram discussão como algo ruim. Eu não, eu prefiro olhar a discussão como algo que vai engrandecer, é engrandecedor, né? O cara que está discutindo com você, ele não é seu inimigo, ele está expondo as ideias dele, você é a sua, e você chega num denominador comum. Então, acho que para mim, o que se perde na discussão de ideologia hoje em dia é que não existe tolerância, né? Ninguém tá disposto a ouvir o que o outro tem para falar, você só quer falar o seu... É difícil manter, né, um diálogo longo. É, porque sim, hoje a pessoa cai naquilo que o Danilo tava falando. O cara não corre, o cara corre. Fala, não, esse cara aí não o que ele tá falando é tudo asneira, não tem nada a ver. Fascista, né? É fascismo, é mais fácil fazer isso e correr, deixar pra lá. Porque aí ele vai ouvir lá só a parte dele, que interessa pra ele. Que é contra a ideologia dele, que ele acredita, é mais fácil não ouvir, não debater. Então, hoje em dia, as pessoas correm do debate, correm de debater ideias, de conversar, como o Alisson falou aí. Eu também sou a favor, cara, total, de discutir o assunto e chegar no denominador comum. Eu cedo um pouco, você cede um pouco, você mostra suas ideias, eu mostro as minhas ideias, e aí eu aprendo com você. As pessoas não querem isso. Não querem. Hoje em dia, todo mundo corre de uma discussão. Ah, deixa pra lá, não quero saber. Mas não é também, eu não acho que as pessoas também correm de uma discussão. Eu acho que tem um lado que corre, mas existe o outro lado também de quem permanece na discussão e quer discutir, que é converter o outro. Por que você tem que converter o outro? Porque a sua opinião tem que ser a certa. Porque é prioridade ter razão e o outro concordar com você. Você também não quer muitas vezes debater. Você quer convencer o outro, doutrinar o outro, converter ele à sua ideologia. Então, muitas vezes o outro vai embora, não quer saber, porque é bobagem também, porque ele não está aberto também para uma discussão. Tem essa também. A gente tem vários fatores aí envolvidos. A gente tem que também tomar cuidado quando a gente vai falar um assunto. Se a gente, às vezes, quer expor o assunto, ou a gente quer expor a nossa verdade. Existe uma linha tênue a respeito disso, entendeu? Às vezes o outro não é obrigado a concordar 100% com a gente. Aquilo que é a nossa verdade não é a verdade de hoje, tudo bem. Tá ótimo, o mundo é heterogêneo e é assim que funciona perfeitamente, entendeu? Mas não, a gente quer que todas as pessoas funcionem da mesma maneira, robotizadas, sabe? Na mesma ideologia. A gente quer isso, porque o pejorativo das ideologias hoje funciona dessa maneira, entendeu? A gente tem que doutrinar e converter o outro. A gente não quer fazer o outro entender o outro lado. A gente quer que o outro se converta para o nosso lado, que é uma coisa totalmente diferente. Eu acho agora, não, mas às vezes a ideologia que o pessoal prega também, eles querem ter tudo
Mas sabe o que eles querem, mas o como atingir isso ninguém fala, né? Você escuta um monte de promessa, né? Aí você fala, tá bom, beleza, legal, excelente, a ideia é excelente, mas e aí, como que você vai fazer isso? Aí, geralmente ninguém responde. Até lá dos Estados Unidos na eleição perguntaram pro Biden lá, ele prometeu um monte de coisa, aí chegaram e falou, isso vai custar mais de $1 trilhão, como você vai fazer isso aí? Não, você vai tirar dinheiro. Vai ficar prometendo. E muita gente acredita nisso daí. Aí você, até que o Koff tá falando, não é que você quer convencer o cara a vir pro nosso lado, às vezes você tá não convencer, você tá tentando mostrar, fala, não funciona assim, não é assim. O dinheiro não tá lá sobrando. Mas é até difícil chegar nesse nível hoje em dia, cara. Até uns anos atrás, tudo que eu tentava falar já escutavam fascista já. De cara. Mas outra coisa também. Quando a gente é mais novo, você ouvia muito, não discute política, religião. Futebol. Cara, como não, cara? Né? Acho que de uns anos pra cá que começou, até acho que pelas redes sociais, né? Aquele documentário do Netflix mostra bem da polarização. E esses dias eu vi uma pessoa lá na rede social, a pessoa, tipo, reclama de uma coisa nada a ver, não vou falar o que é, porque vai que a pessoa escuta, né? Mas é tão ridículo, tão ridículo. Vamos polemizar, né? Não, tipo, aquelas pessoas reclamam do céu azul, a culpa é alguém. Se eu fosse vocês, corria no YouTube, quem tá no Spotify, e assiste, porque o boné do alemão vai indicar de onde é essa pessoa. Não é. Não é. E eu não estou defendendo esse boné nesse programa. Vamos no horário comercial. Ó, eu concordo, cara, com vocês. Até o Clóvis comentou, né, a tua ideologia. Se for procurar alguma coisa alinhado à sua linha de pensamento, a gente vai encontrar hoje, né, diversas interpretações. Agora tem um ponto aí do que vocês falaram que eu discordo um pouco, até do quão ceder e de se posicionar. Por quê? Porque eu acho que é uma forma de ponderar. Igual falou assim, um tem a sua ideologia, o outro tem a outra. Concordo, cada um tem sua opinião e ninguém vai forçar nada a ninguém. Mas uma coisa que eu acho válido, e é o que a gente tem que estimular aqui, que eu até já teve episódio, é o senso crítico. Eu acho que isso é o ideal para avaliar. Por quê? Eu vejo muita incoerência. Tem muita incoerência aí que salta aos olhos de você defende uma coisa, mas a realidade é completamente oposta. É o próprio Marx defendendo o proletariado. Favorece o proletariado. A gente sabe das economias como são, ou dividindo a população. A gente vê que o CESU não satisfaz. O famoso comunista tem de iPhone, que saltam aos olhos. O famoso comunista de iPhone. Isso. Tipo isso. Isso é uma das coisas. Aí eles defendem liberdade. Uma das teorias dessa guerra ideológica. Você utilizar palavras, você deturpar princípios. Você utiliza palavras, utiliza justiça social. Quer determinar a justiça como igualdade. Agora, igualdade é justiça? Ou a justiça é cada um ser retribuído de acordo com o seu desempenho? Então é deturpar. Justiça e igualdade são coisas diferentes. Então é intenção. Eu vejo ideologias. Na verdade, ideologia, para mim, é um conjunto de ideias para deturpar a realidade. Então, por exemplo, esse conceito de justiça e de igualdade. Eu não sou a favor de Estado zero, por exemplo. Eu acho que tem, principalmente o Brasil, por exemplo, com suas características desiguais, tem que ter um estímulo, mas não tornar dependente. Tornar alguém dependente de um estímulo sempre. Tem que ter uma forma de equalizar. Mas a intenção em deturpar algumas coisas. E aí nisso que eu acho importante o senso crítico. Eu acho que falta um pouco posicionar.
posicionar contra determinadas ideologias. E eu vejo esse senso crítico muito fragilizado. A gente é conduzido, é difícil a persuasão nas grandes mídias, a gente é contaminado, cara. Eu vejo, diante do conteúdo que eu já li, da convicção que eu tenho, eu vejo, fico balançado, falo, caramba, mas eu faço minha reflexão de vivências, de coisas que a gente vê, defende. Eu tenho experiências aí de vida de deturpar, por exemplo. Até tem coisa que a gente até fica com medo de comentar, de sofrer retaliação. Mas eu vivenciei, eu sei de coisas, e eu acho que, por exemplo, você representa uma determinada categoria. Eu defendo os público X, mas na verdade há uma intenção de explorar e a tornar dependente desses representantes. Então isso eu acho importante até aqui, é estimular o senso crítico. E outro dia, uma forma de ilustrar isso que eu acho bem interessante, estudando copy, hein? Aplicando a copy aí na ideologia. Como que é? O cara falou assim, a decisão é baseada na emoção. Você quer comprar uma coisa, quando a emoção você toma a decisão. Depois, seu lado racional, você acha argumentos para justificar a sua decisão. É mais ou menos a ideologia, né? Você emocionalmente, você toma uma decisão. E aí depois você procura argumentos para embasar a sua decisão. Isso é uma teoria uma técnica de copy, é uma persuasão, que não é uma persuasão. Você coloca Fala aí, Eduardo. Concordo em partes também. Então, só uma coisa assim, ó. Eu acho que assim, que nem você é um cara estudado, fez faculdade, procura ler muitos, procura se informar. Então você consegue formar um senso crítico. Mas a grande maioria da população não tem a possibilidade. Na verdade, assim, não vai atrás, porque, como você mesmo falou, o direito dos iguais, né? É mais fácil ficar no quentinho, né, Alemão? Ficar no quentinho ali, não pensar, andar junto com a boiada, vamos junto com a boiada. Todo mundo indo pra lá? Vamos junto. Então, o que acaba acontecendo é isso. Então, a grande maioria da população não pesquisa, não vai atrás, não estuda, não se informa para poder criar esse senso crítico. É interessante. E não é. Para nenhum tipo de governo também. Não é interessante para nenhum tipo de governo. Nenhum. Exato, não é interessante para nenhum tipo de governo ter um ser pensante. Não é. Agora você falou um ponto muito interessante, a mídia. É sério, mas quem consome a mídia hoje, gente? Quem consome a mídia hoje? A mídia, ela simplesmente, ela joga com aquilo que está disponível. Uma coisa que eu falei, que eu acho muito interessante, assim, vou falar aqui no podcast uma opinião muito particular. Eu acho que o governante, o ser muito burro, ele se faz de burro. Eu acho. O ser governante muito burro se faz de burro. Primeiro, você demandar esforço, energia, batendo de frente com a mídia, não funciona. Não funciona. É uma guerra perdida. É uma guerra perdida por quê? Porque, gente, vamos começar. Existem os meios aí comerciais que eu não vou falar porque eles não patrocinam a gente e também a gente não quer. Pode falar o que for. As pessoas vão conseguir continuar consumindo esses meios porque é os meios que elas têm informação. E elas não vão abandonar porque é os meios culturais que passaram para ela. E por outro lado, os governantes, eles podem sim utilizar outros meios para tirar as pessoas dessa situação. Eles podem sim. Não venha me falar que não pode, que não existe isso. A gente está em plenos 2020, existe tecnologia, existe meio suficiente que se ele quiser alcançar essas pessoas da periferia, eles alcançam, que não é, que consegue alcançar em época de eleição. Em época de eleição é muito fácil alcançar e levar, e conflitar ali com as pessoas no que tem que ser feito. Mas na verdade, não é interessante isso. Não é interessante por quê? Por que não é interessante? Porque é interessante o que você falou da COP, eu achei espetacular. O que move as pessoas é a emoção. E o que move as pessoas é a raiva. É a raiva. O que movimenta a gente é a raiva. E qual é o combustível hoje da nossa política e o que move a nossa mídia? É a raiva. É a polarização. A raiva. É polarizar. A gente não quer ter todo mundo. A gente não quer. A gente quer colocar culpa no Bolsonaro pra tudo porque é conveniente, entendeu? A gente quer falar de petralha a todo momento porque é conveniente, entendeu? A gente não quer falar de solução. A gente não quer falar de solução porque é mais fácil de colocar a muleta no outro do que trabalhar no presente. Até quando a gente vai continuar falando A gente vai conseguir mudar o passado? Não, a gente já tem problema conjuntural e estrutural.
Agora a gente tem que começar ações para que mudar. Só que isso não vai mudar porque é mais fácil você querer essa chama acesa. Porque nessa chama acesa você tem público, você tem discípulo, você tem doutrina, você converte, você tem religião, entendeu? Você tem fé. E é isso que mantém a ideologia. Ô, Clóvis, só pegando um gancho que você falou aí, que nem o governo quer que a população estude, a gente vê isso hoje claramente, assim, facilmente, porque com esse negócio da pandemia, todos os ramos de atividades voltaram, tá tudo funcionando normal, perfeito, só que a escola não pode, a educação não pode. O coronavírus só continua vivo dentro da escola. Em todos os outros lugares não tem corona, somente na escola. Então, o governo não quer que a escola volte, não quer. Quanto mais a escola postergada ou volta, é mais fácil para eles controlarem depois, né? Então é bem Você pode votar que tá tudo bem, não tem problema. A gente não tem pandemia para votar. A gente não tem pandemia para escolher os próximos governantes. Não tem pandemia para isso, entendeu? A gente tem problema para educação, entendeu? Isso a gente tem problema, entendeu? Sim. Nem ia falar disso, mas já que o Eduardo tocou no assunto, deixa eu fazer já que ele também é uma pessoa que trabalha com isso e tudo mais, deixa eu fazer uma reflexão que eu estava fazendo essa semana. Será que as escolas, por exemplo, particulares, não são liberadas a voltar porque o governo não tem condição de adequar as escolas públicas? É isso. E aí seria injusto voltar às particulares e às públicas os meninos ficar lá. É isso. Exatamente. Porque hoje, Alisson, já existe uma disparidade gigantesca entre a escola pública e a escola particular. É muito grande a diferença de qualidade de ensino, de estrutura, de parte pedagógica, de tudo, toda parte. Então, não dá para comparar o público com o privado. E se voltar o privado e o público não voltar, essa distância vai aumentar mais ainda. Então, quem está na escola particular vai disparar muito na frente de uma escola que está na escola pública. E o governo não tem como adequar as regras que eles mesmos impuseram, então eles não têm como fazer isso nas escolas públicas, então eles nivelam por baixo. Ninguém estuda. Pessoal, o episódio acabou rendendo mais do que a gente imaginava. Acabamos decidindo dividir em 2 para não ficar muito extenso. Mas é isso aí, diferentes vozes, diferentes opiniões, para provocar reflexão, compreensão aí das coisas, para a gente se tornar pessoa melhor e uma sociedade melhor. A segunda parte ficou quente, tá muito boa, vale a pena conferir. Aguarda aí que em breve tá no ar. Valeu!